Então vamos lá, bem-vindos. Hoje nós vamos continuar então a leitura do documento lá da vida de Jesus. Vamos falar do documento 148.2, que fala exatamente do hospital em Betsaida, ou Betsaída. Eu, na verdade, não sei qual é a pronúncia correta. A Sussu não vai me acompanhar hoje na sala. Ela está com a netinha dela que chegou aí. Então, aqui, vou ter que me virar sozinho aqui com vocês. Quem é que vai nos ajudar com a leitura aqui? Eu posso. Boa, Egli, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. O Hospital de Betsaida. Ligado ao acampamento à beira-mar e com a assistência de um corpo de 25 jovens mulheres e de 20 homens, Helman, o médico sírio, organizou e conduziu durante 4 meses o que deveria ser considerado como o primeiro hospital do reino. Nessa enfermaria, localizada a uma curta distância ao sul da principal cidade das tendas, eles tratavam os doentes de acordo com os métodos materiais conhecidos e também segundo as práticas espirituais de encorajamento pela oração e pela fé. Jesus visitava os doentes desse acampamento nada menos do que 3 vezes por semana e faz contato pessoal com cada um dos sofredores. Até onde sabemos, nenhum milagre de cura supranatural ocorreu entre as 1.000 pessoas afligidas e doentes que saíram bem melhores e mesmo curadas dessa enfermaria. Contudo, a grande maioria desses indivíduos beneficiados não parou de proclamar que Jesus os havia curado. Muitas das curas efetuadas por Jesus, ligadas à sua ministração aos pacientes de Helman, de fato, assemelhavam-se a milagres. Contudo, foi indicado a nós que se tratava apenas de transformações da mente e do espírito, tais como as que podem ocorrer na vivência de pessoas em expectativa e dominadas pela fé, quando estão sob a influência imediata e inspiradora de uma personalidade forte, positiva e benéfica, cuja ministração expulsa o medo e põe fim à ansiedade. Helman e seus companheiros esforçaram-se para ensinar a esses doentes a verdade sobre a possessão, tem que abaixar um pouquinho, subir um pouquinho, acho que abaixar um pouquinho, isso aí. Então, eu vou começar. Helman e seus companheiros esforçaram-se para ensinar a esses doentes a verdade sobre a possessão pelos maus espíritos, mas tiveram pouco êxito. A crença de que a doença física e o desarranjo mental poderiam ser causados pela presença de espíritos chamados impuros na mente e no corpo da pessoa afligida era quase universal. Em todo esse contato com os doentes e afligidos, quando se tratava da técnica de tratamento ou da revelação de causas desconhecidas para a doença, Jesus não desconsiderou as instruções de Emmanuel, o seu irmão do paraíso, dadas antes de ser embarcado na aventura da encarnação de Urântia. Não obstante isso, aqueles que ministravam aos doentes aprenderam muitas lições úteis, observando o modo pelo qual Jesus
inspirava a fé e a confiança nos doentes e nos sofredores. O acampamento dispersou-se pouco antes que se aproximasse a estação na qual ocorrem as epidemias de resfriados e febres. Muito obrigado, Egli. Muito legal. Legal esse texto aí. E aí, alguém quer fazer algum comentário? Eu vou fazer, porque o 2, né, o parágrafo 2, que me chamou muita atenção essa parte da transformação, que não é milagre, né? São as transformações que a gente faz na mente com ajuda espiritual, que, que se assemelham, né, exatamente, muitas curas efetuadas por Jesus, ligadas à sua ministração aos pacientes de Elmo, de fato assemelhavam-se a milagres. Contudo, foi indicado a nós que se tratava apenas de transformações da mente e do espírito. Esse pedaço eu achei incrível, né? Porque tais como as que podem ocorrer na vivência de pessoas em expectativa e dominadas pela fé, quando estão sob a influência imediata e inspiradora de uma personalidade forte, positiva e benéfica, cuja ministração expulsa o medo e põe fim à ansiedade. Então, eu acho que isso faz muito sentido para muitas curas, né, que a gente vê, às vezes, em igrejas que o pastor tem uma forte ligação com os seus súditos, e as pessoas assim ficam tão fortemente impressionadas, mas não precisa ser exclusivamente nesse contexto também, pode ser também num contexto onde tem uma relação muito positiva, né, com o médico, que a pessoa tem uma expectativa que ela vai se curar com a fé, com a confiança, então ela vai eliminando o medo, então, que é uma barreira que impede, né, a influência do ajustador do pensamento, da paz, da confiança, da fé de que vai estar tudo bem, que está tudo certo, que é isso que faz a transformação da nossa mente e obter a cura que muitas vezes é milagrosa, né? Então, eu achei muito incrível isso daí, os reveladores colocarem isso de uma forma tão especial. Muito legal, Evelyn. Lembrou bem. Mas vamos ver os demais aí. Sidney, diga lá. Eu achei que Jesus trabalhava bastante, viu? Porque, ó, eram 1000 pessoas. E ele Ele as visitava visitava, todos eles. todos eles, um por um, 3 vezes por semana. É trabalho, viu? Acho que nem Eu um não sei médico se hoje ele faz isso. visitava, eu não sei se ele visitava os 1000 a cada vez, ou visitava os 1000 durante a semana nessas 3 visitas, né? Mas, enfim, de qualquer jeito é muito trabalho. É verdade. E Ivanil? Boa noite a todos. Gostaria de entender melhor aquela parte que a Egli citou, a segunda parte, aonde fala que ajustando a mente e o espírito. Eu não tenho um entendimento como é ajustar o espírito. O espírito não é divino, ele não é o ajustador do pensamento. O que precisa ser ajustado nele? Ele veio para acolher as experiências. E como nós, encarnados, tendo fé, tendo um realinhamento espiritual, vamos ajustá-lo? Gostaria de compreender isso. Se alguém puder me ajudar, por favor. Muito obrigada. Muito obrigado, Ivanil. Eu acho que, é claro, nós não vamos ajustar o espírito, porque eu acho que fala das transformações da mente e do espírito, né? Então, eu acho que é mais a gente se deixar conduzir pelo espírito
Nós realmente não temos como ajustar o espírito, mas temos sim como nos aproximarmos dele, estamos mais próximos desse espírito e compreender melhor essa relação nossa com ele. Mas eu acho que essa transformação aqui é aquela que o Espírito pode fazer em nós, através da nossa transformação da mente. Então, se a gente tem fé, possivelmente, aqui ele fala, né, dominadas pela fé, poderíamos, eventualmente, ter a possibilidade de cura. Em várias passagens do livro, o livro fala que a nossa mente é muito poderosa quando associada ao espírito. E essa intermediação da mente pode facilitar a cura, mas não obrigatoriamente curar todas as doenças, né? Não é isso que eu entendo que acontece. Mas seria possível a pessoa alcançar uma cura não por um milagre, mas por uma coordenação melhor da mente e o espírito. Como isso acontece? Acho que pela fé, mas eu não sei explicar esse mecanismo. Diga lá, André. André saiu fora, não falou? André, você está desligado. Perdão, muito perdão. Henrique, você usou uma palavra, querendo ou não, que define o que é o ajustador, o que é não, o que ele faz, que é ajustar o pensamento. Eu sempre fiquei empafifado com isso, né? Ele ajusta, né, o pensamento. O negócio é esse, né, de ajustar, né? Está desajustado. Até que eu fui a fundo e a palavra ajustar vem do latim adjustare, que significa, em inglês, o site que eu procurei de etimologia, significa, eu vou falar em inglês, depois eu traduzo, to bring near, de aproximar, trazer para perto. Então, isso é essencial no entendimento do que o ajustador faz. Ele aproxima, calma, lentamente e eternamente, o eterno e o divino. É isso que ele faz. Ajustar, no sentido que foi usado no livro, que é um livro de 100 anos atrás, nesse sentido de trazer para perto, tenham sempre isso em mente. Escrevam, assim, todos os lugares. O que o ajustador faz é aproximar, trazer, né, o divino e o humano, que é ele, né, é um fragmento do Pai e nós. Isso sumariza, é essencial, é tão amplo, tão profundo esse sentido, que você interioriza, você entende perfeitamente o que é. Né? Então, o Henrique utilizou a palavra, né, de aproximação, e é exatamente isso o que o ajustador tenta fazer. Porque fala assim, puxa, ele é um ajustador, o que ele ajusta? Uma porta, né? Parece que uma pessoa vai ter que ajustar isso. Não é. Né? Então tem que tomar cuidado. Um detalhezinho agora, uma coisa, que na tradução fala assim, ajustador do pensamento. Na verdade, no meu entendimento, ele é o ajustador de pensamento, ele não ajusta um pensamento. Né? Ele trabalha junto da nossa mente, mas ele aproxima a nossa mente eterna com a mente mortal com a mente eterna. É isso. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, André. Oi, Hélio. Pois então, eu estou na casa da minha irmã, pode ser que haja alguns barulhos aqui, porque eu não estou na minha casa, nem no meu ambiente. Mas, enfim, na medida do possível, eu vou dar a minha interpretação do texto do parágrafo 2, que estava em comento até agora. Eu reputo o seguinte, desde o início da frase:
muitas das curas efetuadas por Jesus. Então, o agente é Jesus, o agente de cura é Jesus. Aí, com relação ao paciente, essas coisas eram transformações da mente e do espírito. Então, Jesus percebeu que tem doenças do organismo, do corpo, que impactam a mente, mas tem doenças, tem mentalidades, tem crenças, tem crendices que impactam no corpo. Então, muitas daquelas enfermidades, segundo o que eu estou entendendo desse texto, Jesus dizia, não, você que está ficando doente por conta das tuas crenças. Se a gente for olhar mais para frente, eu não vou antecipar, mas a gente vai ver que existia muitas crendices atribuindo a demônios, enfim. E essas crenças traziam, sim, enfermidades para o corpo. Aí, o que passa? Jesus dizia, olha, a cura está em você na medida em que você colocar as coisas em perspectiva. Tudo que você está pensando de equivocado tem que mudar. Tem que mudar. Você é agente nesse sentido. Então, Jesus deu conselhos nesse sentido, dizendo, você tem que transformar a tua mente e você tem que transformar o teu espírito. E aí não está referindo, no meu entendimento, ao ajustador, tá? Está se referindo à pessoa, tem aquelas pessoas negativas, quer dizer, que consegue amplificar um problema. Então, uma dorzinha se torna uma dorzona, um probleminha se torna um problemão e sofre mais do que efetivamente é necessário. Então, e parte desses problemas de mente e de espírito, no final do texto, está falando que é medo. A ministração de quem? De Jesus. Expulsa o medo. Ou seja, o medo é um dos principais problemas de enfermidades relacionadas à mente e ao espírito. Segundo o meu entendimento, salvo o melhor juízo. Muito obrigado, Aélio. Roberto, quer falar alguma coisa? Estou vendo que você está aí no chat. Olha, boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal. Boa noite. Enquanto o André falava sobre os ajustadores do pensamento, me veio uma interpretação da palavra ajustador do pensamento, em inglês, thought adjuster. O AD, add, significa junto. E just é justo. Então, o ajustador do pensamento ajusta nossos pensamentos, faz nossos pensamentos justos e corretos. Isso que me veio. Eu escrevi no chat essa ressignificação que brotou agora, enquanto a gente dialogava. É bom, muito obrigado, Roberto. Alguém quer tecer algum outro comentário? Muito bem. Seguimos adiante, pois. Maravilha, pessoal. Precisamos, então, agora de uma outra pessoa para nos ajudar aqui. Eu acho que eu tinha fechado aqui o texto. Ops. Tenho que abrir de novo. Por alguma razão, eu fechei aqui o livro de Urântia. Ah, está aqui. Muito bem. Vamos compartilhar aqui. Então, quem é que quer nos ajudar aqui com a leitura do próximo documento aqui, Os Assuntos do Pai? Ok, estamos com falta de candidatos. Eu posso ler. Eu posso ler. ler. Que maravilha, Lilian. Puxa, consegui obrigado. abrir aqui. Tá bom. Os Assuntos do Pai.
Durante esse período, Jesus conduziu por 12 vezes, ao menos os serviços públicos, por 12 vezes ao menos, os serviços públicos no acampamento, e falou apenas uma vez na sinagoga de Cafarnaum. No segundo sábado, antes da partida deles, junto com os evangelistas, recém-treinados para a segunda viagem de pregação pública na Galiléia. Desde o seu batismo, o mestre não passara tanto tempo na solidão quanto neste período do acampamento de aperfeiçoamento dos evangelistas em Betsaida. Quando um dos apóstolos aventurava-se a perguntar a Jesus por que ele havia se afastado de todos por tanto tempo, ele responderia invariavelmente que estava cuidando dos negócios do Pai. Durante esses períodos de ausência, Jesus estivera acompanhado apenas por 2 dos apóstolos. Ele havia liberado Pedro, Tiago e João temporariamente do compromisso de acompanhantes pessoais, para que eles pudessem participar também do trabalho de aperfeiçoamento dos novos candidatos evangelistas, cujo número era acima de 100. Quando o mestre desejava ir para as colinas cuidar dos assuntos do Pai, ele chamava para acompanhá-lo qualquer um dos apóstolos que estivesse livre. Desse modo, todos os 12 desfrutaram de uma oportunidade de ligação reservada e de contato direto íntimo com Jesus. Não foi revelado aos propósitos desse registro, mas nós fomos levados a inferir que durante muitas dessas permanências solitárias nas colinas, o mestre tenha estado em contato direto e em ligação para fins organizadores com seus principais diretores de assuntos do universo. Desde o tempo do seu batismo, aproximadamente, o soberano encarnado do nosso universo tornava-se cada vez mais ativo e consciente na direção de determinados assuntos da administração do universo. E nós temos sempre sustentado a opinião de que, de algum modo não revelado aos seus colaboradores imediatos, durante essas semanas de menor participação nos assuntos da Terra, ele pudesse estar empenhado na direção daquelas altas inteligências espirituais, encarregadas de dirigir um vasto universo. E o Jesus humano escolheu, então, denominar essas suas atividades como sendo os assuntos do meu Pai. Muitas vezes, quando Jesus estava sozinho, durante horas, e acontecia que 2 dos seus apóstolos se encontravam por perto, eles observavam as suas feições passarem por alterações rápidas e numerosas, embora eles não o escutassem dizendo nenhuma palavra. E também eles não observavam nenhuma manifestação visível de seres celestes que poderiam ter estado em comunicação com o seu mestre, como aqueles que alguns deles testemunharam em ocasião posterior. Muito obrigado, Lilian. Nada. Muito legal. Alguém quer fazer alguma observação? Acho que é um Eu ponto achei interessante. Sim, diga lá, Lilian. Não, só achei interessante assim que Jesus, ele deixou, né, a cargo de Pedro, Tiago e João, acho que foi Pedro, Tiago e João, a orientação dos discípulos, né, ele confiava neles para que orientassem, e passou a maior parte do tempo resolvendo as coisas do universo, né, eles conjecturam, mas a gente pensa que tenha sido isso mesmo, porque ele ficava muitas horas na montanha, no monte, não sei, e ali ele ficava em oração e também resolvendo, né, as coisas que tinha que resolver, certamente, ou é o que eles conjecturam, não tem certeza, mas houve, né, depois a gente vai ver que, acho que foi Pedro,
três, acho que foi Pedro, Tiago, acho que foram os Pedro, Tiago e João, que viram, né, Jesus e o Melquisedeque, foi Melquisedeque e Gabriel, né, conversando com ele. Daí viram, então, certamente ele conversava com esses seres, né, sobre a administração ali. Então, ele tinha que resolver coisas do universo e, ao mesmo tempo, tinha que viver a vida na Terra. Então, nas montanhas, acho que certamente ele vivia ali a vida, vamos dizer assim, em Deus ali, né, como Deus. E quando ele descia ali, vivia a vida como homem, né? Os reveladores nos contam ali que os apóstolos, todos eles acompanharam Jesus, né, um a um, mas nenhum deles viu Jesus conversando, mas viam transfigurações no rosto de Jesus, né? Eles não sabiam o que era. Mas sim, acho que é isso mesmo que Jesus estava fazendo ali, né? Tratando das coisas do universo. A gente sabe que ele já tinha plena consciência de quem ele era o Micael, portanto, o criador do nosso universo local. E ele sabia de todas as responsabilidades. Com certeza, os seres celestiais tinham muito que trazer para ele saber o que estava acontecendo ou até tomar algumas decisões. Mas é difícil para a gente que não podia acompanhar essas conversas, saber do que ele estava tratando. Mas, enfim, diga lá, Hélio. Podia pôr na tela, por favor, o 4? Sim, claro. Pois então. 4 já é outra coisa aqui. Né? Não, 148, 3, o 4 é o parágrafo. Tá. Então, aqui, efetivamente, os reveladores estão especulando. Se eles estão especulando, a gente pode especular também, no meu entendimento. Eles não estão fazendo uma afirmação tácita, eles estão especulando. Pois muito bem. Para mim, é estranho imaginar que Jesus precisasse interagir com a sua corte, com os seus subordinados, a respeito de qualquer tema do universo, num período de tempo tão curto que foi o ministério dele. E nós estamos falando dos pós-batismo, logo no início da obra dele. Então, se a gente pensar que ele esteve conosco 3 anos, nós estamos falando que está no primeiro ano que esse texto está se referindo. Então, especulativamente falando, eu fico imaginando se essas personalidades, e afinal, o universo local de Nébadon estava sob a administração de Gabriel e a supervisão direta de Emanuel. Eu fico pensando assim, o chefe tirou os dias de férias, aspas, nessas férias, e o povo não consegue dar conta dos temas do universo sem a intervenção. Vale dizer, tudo no nível especulativo, só para não fugir muito do meu perfil. Vale dizer que o nosso tempo aqui, que seja 3 anos, é uma bobagem lá para cima, né? É uma bobagem. Que fosse suficiente para incomodar o chefe que está em férias, ou está em missão extra-universo. Então, me parece, sim, que essa especulação pode não ter procedência. De outro lado, as pessoas, não era aquele trio que costumava ordinariamente acompanhá-lo, porque esse trio estava envolvido em missão, de escola, disso, daquilo, junto àquele acampamento de 1.000 pessoas. Então, quem estava com ele eram outros apóstolos que não são nominados, mas que não tinham o status daqueles 3 apóstolos especiais. Bom, é tudo especulativo e não leve muito a sério, mas me veio à mente. Grato. Hélio, o texto aqui fala claramente que todos, cada um dos 12 apóstolos,
esteve com ele. Então, assim, embora os três que habitualmente, ordinariamente o acompanhavam, não estivessem todos juntos, cada um deles individualmente também, em algum momento, participou dessa saída de Jesus. De outro lado, Jesus é quem definia essas saídas como sendo tratando dos assuntos do meu pai. Então, o que vem a ser isso? Podemos especular como quiser. Lilian. João novamente. Então, é interessante porque aos 13 anos, aquele ser, né, enviado do paraíso falou para ele que ele tinha que cuidar das coisas do pai, né? Já naquela época. Mas eu estava pensando que depois do batismo, Jesus já era o soberano, né? Ele já era o soberano. Então, ele tinha, pode ser que ele estivesse tratando alguma coisa sobre a prisão de Lúcifer, alguma coisa assim nesse sentido, né? Então, porque ele, como soberano, ele já podia tomar decisões que anteriormente ele não podia, e quem sabe, então, Emmanuel, porque ele já tinha ali no batismo, ele já tinha terminado a missão dele, ele poderia ter ascendido aos céus naquele momento, mas ele resolveu ficar, né? Porque foi a vontade de Deus para ele. Mas acredito que nesse ficar ele tem que ter também feito as duas coisas, como soberano, então você vai ficar, mas então vai ter que resolver algumas coisas aqui e algumas coisas aí, vai ter que fazer as duas coisas, duas tarefas. Não sei se tem lógica essa minha opinião aí. Está desligado, Henrique. Na verdade, ele nunca deixou de ser o soberano, né? Até mesmo quando ele estava na barriga da mãe. Ele era o soberano. Só não, ele, como ser humano, não tinha recuperado ainda a memória, desculpe, e a consciência disso. Mas ele era. Não, mas assim, no sentido de, porque antes ele era o criador, mas ele não tinha ainda, vamos dizer assim, porque foi um título que ele ganhou com a 7ª auto-outorga, né? Não foi o título da soberania? É verdade, mas ele nunca deixou de ser o criador, né? Não, criador sim, mas eu digo, ele teve êxito na 7ª auto-outorga dele, então ele tinha mais poderes que anteriormente, não é? Não sei se tinha mais poderes, ele conquistou mais Ele tinha, não, ele tem, né? Ele conquistou mais liberdade, não precisava mais depender das aprovações do pai, do irmão, etc. Dos anciãos dos dias. Mas, na verdade, de certa forma, o poder dele até ficou diminuído, porque depois que foi nomeado ou que recebeu o título de soberano, ele perdeu o poder de criar. A partir daí já não pôde mais criar. Então, a criação que ele podia fazer foi até a vinda dele para o Orante. Depois disso acabou. Mas tá bom, vamos lá. Roberto. Henrique, você pode colocar na tela o 4º parágrafo desse tópico que a gente leu? Aqui, na tela. É o quinto. É o quinto. Eu também vou usar da minha interpretação. Claro. Então, olha, e isso tem um efeito prático. Olha o que diz aí,
nesse quinto parágrafo do tópico 3 desse documento 148 que a gente está lendo, que os apóstolos observavam nas feições de Jesus passarem por alterações rápidas e numerosas, embora eles não escutassem dizendo nenhuma palavra. Então, os reveladores especulam que Jesus estava em contato com os administradores do universo. E há um tópico, eu postei aí no chat esse tópico do documento 101, que fala que Jesus, ele chegou à consciência de um finalitor no paraíso enquanto estava na Terra. Então, fala de 7 níveis de salvação e que Jesus viveu isso, né? Salvação das algemas materiais, salvação da escravidão intelectual, salvação da cegueira espiritual, salvação da incompletude, até salvação da finitude. E os reveladores nesse documento falam que Jesus alcançou esse nível de consciência ainda aqui na Terra. Então, eu especulo que a consciência que Jesus Cristo tinha era muito, muito elevada. Agora eu vou fazer mais uma especulação. Por que exatamente na vida humana Jesus, das 7 autodoações, das 7 auto-outorgas, foi na vida humana que ele revelou a vontade do Pai? Eu creio que é por causa do ajustador do pensamento. E eu creio que a presença do ajustador do pensamento na nossa mente pode nos permitir chegar a níveis de consciência muito elevados. E eu queria concluir que talvez esse nível de consciência que Jesus Cristo chegou, se a gente for humilde e tiver mestria sobre o nosso eu individual e deixar o ajustador do pensamento reinar nos nossos pensamentos, palavras e ação, eu creio que a gente pode alcançar também. Isso que eu queria dizer. E o efeito prático dessa interpretação é que não há limites ao que o ajustador do pensamento, uma presença viva do Pai Universal, pode fazer se a gente se entregar totalmente a Ele. Muito bom, Roberto. Eu acho que as suas ponderações fazem sentido. Um dos propósitos, aliás, o principal propósito da auto-outorga de um Micael na carne é justamente o dele conquistar a experiência que ele exige dos mortais, que é de evoluir espiritualmente até alcançar o ponto de fusão com seu ajustador do pensamento. Esse era o principal objetivo e a principal razão que move todos os Micaéis, não só o nosso, a fazerem essa auto-outorga na carne. De mostrar, de provar que é possível alcançar a fusão com o ajustador do pensamento, estando ainda na carne. O que significa atravessar completamente os 7 círculos psíquicos. Saindo do 7º, passa pelo 6º, pelo 5º, pelo 4º, pelo 3º, enfim, até chegar no 1º círculo, quando, teoricamente, já estaríamos prontos para fazer a fusão, faltando pequenos detalhes de ajuste para que isso acontecesse. Isso aconteceu com Jesus, e não só pode, é o que se espera que aconteça com todos nós. Infelizmente, a maioria de nós ainda não chega nesse ponto nesta vida. Por isso temos essa extensão na fase mononcial para propiciar que isso aconteça. Então, esse ponto de fusão, uma vez fusionado,
realmente alcançamos um nível de espiritualidade muito acima daquilo que a gente pode imaginar. Eu não tenho dúvida disso. Então, acho que essa ponderação sua, Roberto, é exatamente o que os reveladores vieram nos trazer e dizer que nós temos que alcançar. Eu acho que está correto. Não tem nada de errado com isso daí. Olá, Hélio. Interessante, quando a gente põe a mente para funcionar, vem uma série de pensamentos especulativos, tais e tantos, que podem não ter nenhum tipo de procedência ou significado ou validade. Mas, enfim, pensamento livre, mente livre, brainstorm. Eu, a rigor, não gosto muito de trazer informação de textos não lidos. Eventualmente, eu busco algum texto que nós já lemos, aí, porque daí faz sentido. Mas textos não lidos eu não aprecio muito, não. Mas, por quê? Porque nós estamos lendo um texto específico, é dele que nós temos que capturar toda a preciosidade, todo o ensinamento, toda a joia que está ali naquele texto em particular. Mas, em função de comentários, eu quero dizer o seguinte, segundo o próprio livro Durante, Jesus esteve consultando se a missão dele foi correta ou não, de quando ele foi morto e estava naquele sepulcro. Ou seja, ele não tinha certeza que ele tinha sido bem-sucedido. Então, ele foi lá e consultou para ver se estava tudo certo, se realmente, tudo bem, deu certo. Bom, mas é um texto futuro, não vou me estender efetivamente. Mas eu estou trazendo esse texto futuro para subsidiar o seguinte pensamento. A gente, quando faz um curso qualquer, de graduação, pós-graduação, enfim, a gente pode concluir o curso, mas antes que haja a certificação, antes que a autoridade dê a certificação, a gente não tem a graduação, não tem o título, não tem a situação. Então, eu quero crer que Jesus pode ter feito jus, sim, à soberania plena do planeta, mas ele não era um soberano do universo local, ele era uma espécie de alguém que buscava a soberania e a última outorga era parte desse ritual. Mas, enfim, ele precisou que alguém validasse, dissesse, tá tudo certo, meu cara, vamos, você vai experimentar um pouquinho da tua soberania, mas nós temos que te dar o certificado de conclusão. Tá, por que eu digo isso? No nível especulativo também, claro. Não tem nenhum texto que me dá essa certeza. Para dizer o seguinte, até agora eu cria que nesses momentos de afastamento, de reclusão que Jesus fazia, quase sempre sozinho, mas enfim, aqui no texto está dizendo que nem sempre era sozinho, ainda que ele tenha ficado com os 12, mas nesses momentos de reclusão, eu só quis destacar que nesse desafio do acampamento, ele poupava aqueles 3 que era de hábito estarem com ele. Mas, enfim, é especulativo o que eu estou dizendo. Com relação ao que disse agora há pouco, Roberto, me chamou a atenção o seguinte, as pessoas percebiam que havia alguma coisa diferente a partir da aparência de Jesus, a partir das feições. E aqui não disse a feição, era no sentido dele sorrir, dele mostrar contentamento, ou se ele franzia a testa, ou se ele ficava, de algum modo, fala apenas que a feição dele mudava. Não disse para bem ou para mal, haja vista, a gente está que ordinariamente, tem conhecimento que ordinariamente Jesus era um homem dócil, era um homem alegre, era um homem pacífico, de tez calma. E se ele mudava essa feição, a gente está dizendo, mudava para quê? Para mais ou para menos? Mas apenas é um destaque que me chamou a atenção. Como as pessoas não ouviam nenhuma comunicação oral, tudo isso acontecia no nível da mente. Ou seja, era uma comunicação por um outro método, por um outro processo. Aí pode ser que a especulação do Roberto faça todo sentido. Era uma comunicação mental, ou seja lá o que seja.
É apenas um destaque para dar ocupação para a língua. Obrigado. Obrigado, Aélio. Mas olha, os reveladores nos contam que Jesus veio com alguns propósitos aqui para a Terra. Um propósito era ele cumprir a auto-outorga sétima dele, como todos os Micaéis, para mostrar que poderia chegar na fusão com o ajustador do pensamento. Uma outra era tentar equacionar os problemas da rebelião, né? Levando daqui todos os rebeldes e tudo aquilo que a gente já sabe. E a outra era de dar a conhecer o Pai a todos os homens. Então, esses eram os três principais objetivos dele. Quando ele subiu no Monte Hermon, antes do batismo dele, quando ele se encontrou lá com Caligastia e Satã, ele recebeu o alvará para terminar a auto-outorga dele ali, se ele assim desejasse. Então, já foi dada ali como cumprida a auto-outorga dele nesse quesito. E essa auto-outorga, novamente, foi completada quando ele fez o batismo lá com a aparição do ajustador do pensamento dele. Então, ele já tinha recebido o certificado dessa auto-outorga. O que estava faltando era ele dar o Pai a conhecer a todos os homens, que era o que ele estava fazendo na vida pública. E por isso que ele, ali no Monte Getsemane, pouco antes de ser crucificado, ele pediu ao Pai: livra-me desse cálice, se for assim a tua vontade. E o Pai falou: não. Então, nesse quesito, é que ele ainda não havia completado o compromisso dele, que ele havia assumido de revelar o Pai. E as questões com relação à rebelião foram resolvidas quando ele subiu aos céus. Então, assim, a principal razão da outorga dele aqui foi completada, inclusive, antes do batismo, ali no Monte Hermon. Está lá, ele recebeu o alvará para ir embora e não quis. Mas muito bem, vamos lá. Alguém tinha levantado a mão aí, eu não sei quem é. Acho que não sei se foi o Cid. Eu ia falar o que você falou. Você já falou, não precisa repetir. Maravilha, então, Cid. Que bom, pensamos a mesma coisa. Tá bom. Mais alguém? Eu. Vai, então, Lilian. Não, aqui eu estava vendo, né, porque eu tinha lido em algum lugar essa questão da soberania, né? Mas, realmente, ele é o soberano antes de fazer a sétima auto-outorga, ele é o soberano vice-regente de um universo, de acordo com o livro aqui, né? E depois ele se torna o soberano incondicional ou soberano supremo. Então, ele tem essa, porque daí ele tem outras, por exemplo, ele pode acabar, se houver mais uma rebelião, ele pode acabar com a rebelião imediatamente, aquela história lá, né? Então, mas quando houve a terceira rebelião, que foi a nossa, de Satânia, ele ainda não tinha feito a sétima auto-outorga. Então, ele tratou de fazer logo para, acho que justamente para acabar com essa rebelião, né? Na verdade, ele não pôde acabar com essa rebelião, né? Porque, por exemplo, a questão de Lúcifer não depende dele, né? Então, Verdade, verdade mesmo. E ele não tem o poder de julgar os filhos, né? Segundo o que está lá. Então, essa é outra coisa. Mas pelo menos o Lúcifer foi, né? Foi preso já estava preso, né? Já estava preso o Lúcifer quando ele veio para cá.
Quem não Já- estava era Satã. Já estava preso? Sim, Lúcifer foi preso no 7º dia da rebelião, se não me falha a memória. Ah, tá. Ok. Franklin, Então, aí só complementar algumas coisinhas que me veio assim durante esta conversa. O ajustador do pensamento veio a salvar a vida, digamos, de muita gente que estava decepcionada, com a vida sem sentido e sem significado. Pessoas que tinham percebido que realmente tinha que saber mais, tinha que dar uma direção à sua vida. E eu falo por mim. Quando eu li sobre o ajustador do pensamento, eu disse, epa, sua. que propósito maravilhoso, não? Me fusionar com o ajustador do pensamento. E sabendo que Elias e Enoque se fusionaram, então eu disse, bom, não é impossível eu também me fusionar com o ajustador do pensamento. E isso dá um significado tremendo para a vida. Sem esse significado, eu estaria ainda bobeando, querendo um significado para a minha vida, um sentido para a minha vida. E esse sentido eu encontrei assim relativamente fácil quando eu li o Ajustador do Pensamento lá no livro Durantia. Então, eu acredito que aqui todo mundo, todo este grupo, tem esse propósito, não? Ainda que seja difícil, mas não é impossível. Então, é esse propósito de todos aqui que estamos aqui neste grupo e em outros grupos, e todas as pessoas que já estudaram em profundidade o livro Durantia, está feliz com esse propósito. Já é fácil largar o propósito de querer dinheiro, de querer ser famoso, de querer ser o melhor. É facílimo acordar para o mundo da verdade e deixar de lado o mundo das ilusões. Não significa isso que a gente abandone as necessidades de sobrevivência, não, do corpo. Enquanto aqui estamos encarnados, temos que... O ego tem que trabalhar para que o corpo sobreviva. Mas ele já fica no seu devido lugar, porque agora quem toma conta de nossas vidas é nossa alma, não é mais o ego. O ego é um serviçal. Essa é uma das coisinhas que eu queria aqui abordar. Mas também esta questão de Jesus. Jesus cumpriu sua missão quando no Monte Hermon. Acabou. Aí ele teve esse diálogo com Calisgastia e sucedâneos aí, e foi muito claro a situação. Ele veio aqui precisamente como homem. Ele poderia muito bem acabar com essa rebelião lá no céu, apesar que ele não era um soberano supremo ainda, mas ele poderia deter isto, mas ele preferiu chegar a essas profundezas. Homem, como homem, vamos derrotar esta rebelião. Então, nós também podemos derrotar, deixar de fazer pacto com o demônio, com Calisgastia, e podemos simplesmente não ter receio nenhum deste diabinho, destes seres que realmente vieram a provocar uma confusão terrível aqui em nossa terra. Mas vamos sair dessa confusão. Seguro, seguro, já vamos sair. Mas vai ser doloroso, mas vamos sair da confusão. É isso que eu queria agregar aqui, porque estamos nessa. Todo mundo aqui querendo um dia, se é possível aqui mesmo, se fusionar com o ajustador do pensamento, que é possível. Eu tenho 83 anos. Ainda tenho esperança de conseguir, mas isso não significa que eu me martirizo com essa possibilidade, porque se não é aqui, pode ser daqui a 100 anos, 200 anos, mas pelo menos tenho certeza que tenho um rumo correto a tomar. O tesouro está aí. Deus está ao nosso alcance, aqui e lá, em qualquer lugar. Só isto. Muito obrigado. Obrigado, Franklin. Muito bom. André, você quer falar alguma coisa?
O microfone está desligado, André. Perdão. Essa questão da soberania, ela é interessante. Mais para frente no livro, no Monte da Transfiguração, né, Jesus recebe a visita do Gabriel e do pai Melquisedeque, vindo como mensageiro direto do Filho Eterno e do Espírito Infinito. Cada um deles trazendo olha só que curioso, textualmente no livro, houve a aceitação integral da outorga na vida encarnada de Jesus da parte do Filho Eterno do paraíso. Jesus tinha agora a certeza que as exigências do Filho Eterno estavam satisfeitas, né? E o Gabriel trouxe essa confirmação. Segundo, houve um testemunho de que quando as exigências do Espírito Infinito estavam satisfeitas, né? Aí foi trazido pelo pai Melquisedeque. Olha que interessante agora. Jesus recebeu com júbilo esse testemunho do Filho Eterno do Espírito Infinito, mas ele percebeu que o seu pai não indicou que a outorga de Urante estava completa. A não presença visível do pai apenas testemunhou esse fato. E por intermédio do ajustador, o ajustador disse: este é meu filho bem-amado, escutai-o. Então, olha que interessante, né? Até um pouco para se discutir. Afinal, né, tinha terminado a outorga dele, sim ou não? O livro fala, tecnicamente, sim, mas só lá na frente ele recebe a comprovação do Filho e do Espírito. Mais para frente no livro, quando Jesus está conversando com os apóstolos, falando uma coisa, olha que interessante, ele olha para cima e começa a falar com o pai dele em voz alta. Imediatamente, o pai dá a ele a confirmação do encerramento da outorga dele, da aceitação da outorga dele e aceitando a soberania. Do nada, não é um evento assim grandioso como o Monte da Configuração. Não, ele está conversando com os apóstolos, ele pausa, começa a falar com o pai e o pai responde para ele. Então, mais para frente que o pai aceita. Então, é interessante isso. Não é para criar polêmica, mas é uma camada além daquilo que o livro fala, que é uma aceitação técnica. Essa foi a aceitação eterna da soberania dele, por parte de duas partes do paraíso. O pai, mais para frente, vai aceitar. Né? Era só para complementar isso, eu acho que pode ser interessante para quem gosta de saber os detalhes. Obrigado. Obrigado, André. Ok. Algum outro comentário aí, pessoal? Seguimos, então? Maravilha. Esse texto que vem agora é muito legal. Quem vai nos ajudar aqui? Posso ler? Isso, vamos lá. Obrigado, Cid. 4. O mal, o pecado e a iniquidade. Era hábito de Jesus manter uma conversa especial por 2 noites a cada semana com indivíduos que desejavam falar com ele. Em um certo canto isolado e abrigado do jardim de Zebedeu. Numa dessas conversas noturnas, em particular, Tomé fez ao mestre esta pergunta: por que é necessário para os homens nascerem do Espírito para entrar no reino? O renascimento é necessário para escapar do controle do maligno? Mestre, o que é o mal? Quando ouviu estas perguntas, Jesus disse a Tomé: não cometas o erro de confundir o mal com o maligno, a quem, mais corretamente, chamaremos de iníquo.
Aquele a quem tu chamas de maligno é filho do amor próprio, e o auto-administrador que deliberadamente entrou em rebelião, consciente contra o governo do meu pai e seus filhos leais. Mas eu já triunfei sobre esses rebeldes pecadores. Que fique claro na tua mente como são diferentes as atitudes para com o Pai e o seu universo. Nunca te esqueças destas leis de relação com a vontade do Pai. O mal é a transgressão inconsciente ou não intencional da lei divina, a vontade do Pai. O mal é, do mesmo modo, a medida da imperfeição da obediência à vontade do Pai. O pecado é a transgressão consciente, consabida e deliberada da lei divina, a vontade do Pai. O pecado é a medida da falta de vontade de ser conduzido divinamente e dirigido espiritualmente. A iniquidade é a transgressão voluntária, determinada e persistente da lei divina, a vontade do Pai. A iniquidade é a medida da rejeição continuada do plano do amor do Pai para a sobrevivência da personalidade e da ministração misericordiosa de salvação do Filho. Por natureza, antes do renascimento do Espírito, o homem mortal fica sujeito a tendências inerentes para o mal, mas tais imperfeições naturais de comportamento não são pecado, nem iniquidade. O homem mortal está apenas começando a sua longa ascensão até a perfeição do Pai no paraíso. Ser imperfeito ou parcial por limitação dos dons naturais não é pecaminoso. Perdi aqui. Por natureza, antes do nascimento do Espírito, cadê? Me perdi. Por natureza, antes do renascimento do Espírito, o homem mortal fica sujeito a tendências inerentes para o mal, mas tais imperfeições naturais de comportamento não são pecado, nem iniquidade. O homem mortal está apenas começando a sua longa ascensão até a perfeição do Pai no paraíso. Ser imperfeito ou parcial por limitação dos dons naturais não é pecaminoso. O homem está, de fato, sujeito ao mal, mas ele não é, em nenhum sentido, um filho do maligno, a menos que ele tenha consciente e deliberadamente escolhido os caminhos do pecado e da vida da iniquidade. O mal é inerente à ordem natural deste mundo, mas o pecado é uma atitude de rebelião consciente. Foi trazida a este mundo por aqueles que caíram da luz espiritual, entrando em trevas espessas. Tomé, estás confuso por causa das doutrinas dos gregos e dos erros dos persas. Não compreendes as relações entre o mal e o pecado, porque visualizas a humanidade como tendo começado na Terra com um Adão perfeito, que se degenerou rapidamente, por pecado, até o estado deplorável atual do homem. Mas por que te recusas a compreender o significado do registro que revela que Caim, filho de Adão, foi para a terra de Nod, e lá tomou uma mulher como esposa? E por que te recusas a interpretar o significado do registro que retrata os filhos de Deus encontrando esposas para si próprios entre as filhas dos homens? Os homens, de fato, são maus por natureza, mas não necessariamente pecadores. O novo nascimento, o batismo do Espírito, é essencial para a libertação do mal e necessário para a entrada no reino do céu. Mas nada disso contradiz o fato de o homem ser filho de Deus. E a inerente presença em potencial do mal não significa que o homem esteja, de um modo misterioso, apartado do Pai do céu, de uma maneira tal que, como se fora um estranho e um forasteiro ou um filho adotado,
deva buscar a adoção legal do pai, de algum modo. Todas essas noções nascem, em primeiro lugar, do teu entendimento errado do pai, e, em segundo lugar, da tua ignorância da origem, natureza e destino do homem. Os gregos e outros povos ensinaram a ti que o homem descende da melhor perfeição, tendo caído diretamente no ouvido ou destruição. Eu vim para mostrar-te que, com a entrada no reino, o homem está ascendendo segura e certamente até Deus e a perfeição divina. Qualquer ser que, de alguma maneira, não alcança os ideais divinos e espirituais da vontade do Pai eterno, é potencialmente mau, mas tais seres não são, em nenhum sentido, pecadores e menos ainda iníquos. Tomé, já não leste sobre isso nas Escrituras? Onde está escrito: vós sois filhos do Senhor, o vosso Deus. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Eu o escolhi para ser o meu filho, eu serei o seu pai. Trazei os meus filhos e as minhas filhas de longe, dos confins da terra, e até mesmo a todos os que são chamados pelo meu nome, pois eu os criei para a minha glória. Vós sois os filhos do Deus vivo. Aqueles que têm o Espírito de Deus, de fato, são os filhos de Deus. Conquanto haja uma parte material do Pai humano no Filho natural, há uma parte espiritual do Pai celeste em todos os filhos pela fé do Reino. Tudo isso e muito mais, Jesus disse a Tomé, e os apóstolos compreenderam grande parte de tudo. No entanto, Jesus lhe advertiu para não falar aos outros desses assuntos antes que eu tenha retornado para o Pai. E Tomé só mencionou essa entrevista depois que o mestre havia já partido deste mundo. Muito obrigado, Sidney. Esse documento é top, é um dos meus preferidos. Alguém quer comentar? Diga lá, Franklin. Então, esse é um documento aí também decisivo para muita gente, né? Mas tudo é decisivo aí no livro durante, mas tem coisas que criam um impacto. E este aqui, especificamente, cria um impacto. Me permitiu eu descobrir que eu nunca fui um pecador. Jamais fui um pecador, então sou totalmente inocente. Agora, errei muito na minha vida, mas nunca fui pecador. E isso me permitiu também, como médico, compreender melhor as pessoas que se sentiam tão infelizes e com tantas culpas, por nada, porque tinham errado, mas nunca que tinham pecado. Então, isso é curativo, dizer para a pessoa, não, você é uma pessoa boa, você é inocente. E daí é que surge a necessidade fácil do perdão. Lendo isto, se perdoa facilmente. Então, se vê muitas pessoas que estão erradas, sem dúvida nenhuma estão erradas, mas são inocentes. Então, por isso que não se deve julgar ninguém, que às vezes a pessoa percebe que uma pessoa é um bandido, é bandido pecador. E se você estuda melhor a vida desse bandido, você vai ver que esse bandido errou muito, mas é inocente, não pecou. Então, esse documento aí libera bastante da culpa, porque a culpa é o terror do mundo, a autoculpa e a culpa dos outros. Então, é necessário o pecado. Se nós não conseguimos transcender a culpa, nunca vai acabar o inferno aqui na Terra. Então, nós culpamos, todo mundo se culpa um ao outro. Lula culpa o Bolsonaro, Bolsonaro culpa o Lula. Putin culpa o Zelensky e Zelensky culpa o Putin. E assim por diante. O Biden culpa o Xi Jinping
e Xi Jinping culpa o Biden. Isso não termina nunca a guerra. Se estas pessoas, estes líderes do mundo todo se comportam tão infantilmente, será que pecam? E será que nós sabemos que Caligasta é iníquo? Mas será que nós teríamos condições, por exemplo, se viesse aqui Caligastia, a nos dizer: errei, me perdoem? Nós, seres humanos, perdoaríamos ele? Se ele vem aqui e declara: não, eu errei muito, mas me perdoem, eu vou reparar meus erros. Será que nós somos capazes de perdoar o Caligastia? Jesus o perdoou. Ele não aceitou o perdão, mas Jesus o perdoou. Então, é uma pergunta: será que nós poderíamos, se ele pedir perdão e quer reparar sua iniquidade, será que somos capazes de perdoar o Caligastia? Bom, uma pergunta que cabe aqui para o Henrique e nós todos aqui procurar responder. Se somos capazes de perdoar o Caligastia, perdoamos facilmente todo mundo. É isso só. Alô, oi, boa noite, posso falar? Som, viu, Henrique? Está sem som. Muito obrigado, Franklin. Vamos lá, Lúcia. Boa noite a todos. Eu estava aqui no terceiro e no quinto parágrafos, observando duas questões que eu vou trazer agora. O mal, no terceiro parágrafo, o mal é a transgressão inconsciente ou não intencional da lei divina. E aqui no quinto ele fala que a iniquidade é a transgressão voluntária, determinada e persistente. Quando fala transgressão inconsciente, o indivíduo não sabe nem que aquilo é errado, então ele está cometendo por uma questão de não ter consciência de que não deveria fazer aquilo. Ou não intencional. Quando fala não intencional, a pergunta é: tem situações, vou usar um exemplo, que se você ficar, como diríamos popularmente, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então, eu tenho que fazer uma opção. Nenhuma das duas seria adequada, mas eu tenho que fazer uma opção, não tem como simplesmente lavar as mãos e não resolver. Então, quando fala na não intencional, isso se aplicaria? Essa é a primeira pergunta. Você não teve intenção, mas você errou. Ali naquela situação, você não tinha o menos pior. As possibilidades não eram possíveis, não eram, mas você tinha que resolver. E a outra que fala da iniquidade é como se fosse... O que é o iníquo? É aquele indivíduo que está construindo seu DNA todo torto, porque é uma transgressão voluntária, determinada e persistente. Então, é como se fosse a linha mestra de conduta de um indivíduo que faz sempre por livre, espontânea vontade, voluntariamente, de caso pensado, de forma determinada e persistente. Isso seria o iníquo. Então, a falta de opção de não errar, ou seja, ter que tomar um caminho que não é o ideal. E o outro, como se fosse uma marca do indivíduo de... Não, eu sustento, sou assim, eu quero ser assim. Essa é uma boa compreensão que eu fiz entre o mal e a iniquidade. Eu estou muito confusa, peço ajuda de vocês para mim. Oi, Lúcia. Obrigado Oi. por colocar aí a tua dúvida. Olha, sempre existe a opção de fazer a vontade do Pai, que ela é certa. Muitas vezes nós não cumprimos a vontade do Pai porque nós não alcançamos percebê-la. E é por isso que a gente toma a decisão errada. Então,
O problema é que muitas vezes a vontade do Pai custa, e custa caro para a nossa vida terrena e material. É o preço de não se deixar vender, é o preço de não se deixar violentar, é o preço de não se levar pelo ego, é o preço, mas em contrapartida, é a vantagem de você se consagrar para a vida eterna. Então, quando a gente erra por ignorância, por desconhecimento, toma uma decisão equivocada, é esperado mesmo que isso possa acontecer, porque nós somos imperfeitos. Então, na medida da nossa imperfeição, nós somos ignorantes. Nós somos não conhecedores do caminho certo. A gente está descobrindo qual é o caminho certo. Então, quando eu tomo uma decisão equivocada, errada, que não corresponde à vontade do Pai, por uma ignorância ou por um desconhecimento, eu não estou cometendo nenhum pecado. Mas, se eu sei que o que eu vou fazer é errado, que não é a vontade do Pai, e deliberadamente eu digo, não, eu vou fazer assim mesmo, não me importa, eu não estou nem aí, eu vou fazer e pronto, acabou. Então, esse é o iníquo. Existe o pecador que sabe que está errado, mas não tem força suficiente para resistir àquela tentação. Então, é claro, o pecador é perdoado. O iníquo é mais complicado, porque o iníquo ele está fadado a ser condenado à perda da existência. Não tem o que fazer. Então, a diferença é essa. O erro acontece porque nós desconhecemos aquilo que seria o certo naquela situação. Então, esse desconhecimento, essa ignorância é tolerada, é considerada um erro resultante da nossa imperfeição. Acontece da gente fazer coisas que a gente sabe que não são as mais acertadas, mas a gente não consegue resistir ao impulso de fazer essas coisas. E sempre se arrepende quando a gente as faz. E a gente pede perdão por isso. Esse é o pecador. Em algum momento, isso denota uma tremenda falta de fé. E em algum momento, essa impetuosidade, essa não habilidade de conseguir controlar esse impulso, de tão repetidas vezes que ele acontece, ele pode acabar se transformando numa iniquidade. Ele fala, bom, eu já te perdoei 70 vezes 7. Até quando? Né? Então, aí você pode se transformar num iníquo. Mas o iníquo é aquele que fala assim, olha, eu não estou nem aí para esse Deus, eu sei que isso está errado, eu vou fazer, e ponto final, que é o caso ali do Caligastia, do como é que fala, Lúcifer, etc. Né? Então, essa é a diferença entre o pecado, o erro e a iniquidade. Diga lá, André. Obrigada. Essa questão realmente é muito vasta, essencial, mas o universo, né, é muito sério em relação a isso. O livro nos ensina que a gente foi criado, cada um de nós, com um saldo de misericórdia que a gente pode gastar. Ninguém sabe quanto é esse saldo, né? Tanto é que tem uma frase muito severa que diz assim,
aquilo que a misericórdia não salva, a justiça inevitavelmente aniquilará. Severíssima. Quer dizer, isso, o Pai, a misericordiosa, tem um limite. Quando a misericórdia acaba, ele não salva, ele é aniquilado. Agora, por quê? Logo aqui no documento 2, está escrito o resultado final do pecado pleno e deliberado, ou seja, a iniquidade, é o aniquilamento. Em última análise, os indivíduos identificados com o pecado já destruíram a si próprios ao tornarem-se inteiramente irreais por adoção, por meio da adoção da iniquidade. Essa questão de realidade universal é importantíssima, porque quando os anciões dos dias decidem acabar com uma personalidade por iniquidade, de certa forma ela já não tem realidade universal. Um conceito muito importante que, né, custa para a gente entender, né, já não é real. Né? Para Deus, ele praticamente já nem existe. Né? Ele é uma personalidade ainda, mas ele nem existe em termos de conteúdo. Então, é bem complexo, é bem interessante tudo isso. Obrigado. Fechado o microfone. Muito obrigado, André. Muito legal o teu comentário aí. Eu queria chamar a atenção para um outro aspecto que tem aqui nesse livro, muito interessante, e que, na minha opinião, que não vale muita coisa, é a principal causa dos problemas que nós temos hoje, que a humanidade tem. Eu vou colocar aqui na tela para a gente reler juntos, né? Então, vamos ver se eu acho aqui, né? Fica, paraíso, ser perfeito, plá. Aqui. Tomé, né, no 148,47. Oi, meu amorzinho. Menina linda. Tomé, estás confuso por causa das doutrinas dos gregos e dos erros dos persas. Não compreendes as relações entre o mal e o pecado, porque visualizas a humanidade como tendo começado na Terra com um Adão perfeito. Não sei se alguma vez vocês ouviram falar de que a Terra começou, o primeiro habitante era Adão, que era um ser perfeito, criado por Deus, e vivia no paraíso e caiu em pedaços, em pecado e blá, blá, blá. Nós conhecemos essa história, né? Como tendo começado na Terra, com um Adão perfeito que se degenerou rapidamente por pecado, até o estado deplorável atual do homem. Castigo, então. Então, nós somos consequência, segundo essa doutrina, de um castigo que o nosso antepassado Adão fez xixi fora do pinico e amaldiçoou todos os seus descendentes, transformando-os nesse estado de homem pecadores que somos até hoje. Isso é o que a doutrina nos ensinou até lá. Mas fala assim, mas por que te recusas a compreender o significado do registro que revela que Caim, todo mundo lembra dessa história, filho de Adão, foi para a terra de Nod e lá tomou uma mulher como esposa. Então, a verdade é que o nosso conceito de pecado e de iniquidade e de erro tem uma mistura muito grande em cima de toda essa doutrina que é pregada dessa forma que nós aprendemos
nas diferentes religiões cristãs, em todas elas. Não tem nenhuma que não tenha essa história lá. Interessante isso, né? Verdade. O Henrique não só é interessante, como quando as doutrinas que a gente lê, eles confundem a época do primeiro jardim e do segundo jardim. Assim, no mesmo Exato. parágrafo, né? Quando a gente, né, olha com cuidado, fala, olha, aqui ele está falando de Calicate, aqui ele está falando de Adão e Eva, né? Quando você faz assim, leituras bíblicas, né, do Velho Testamento, misturou tudo, né, realmente. Confunde muito. Muito legal. Esse texto aqui, ele é bastante elucidativo com relação a essa questão, e que vale a pena uma reflexão sobre isso daqui. Ok, ainda tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver se eu me lembro. Ó, aqui tem aquela questão da fusão com o ajustador, que é o nascimento do Espírito, né? De que Jesus tanto fala aqui. E nós temos aqui entre nós a eterna discussão de se a gente é filho de Deus ou não, né? E claro, a gente só escapa do mal, dessa situação da possibilidade do mal, depois de feita a fusão, o nascimento do Espírito. Mas antes disso, pela fé, nós somos filhos, somos habitados pelo ajustador e temos a personalidade do Pai. Mas para escapar do mal é necessário a fusão. Esse que é o ponto importante. E ali Jesus fala claramente nesse texto, que eu já apaguei de novo aqui, sobre essa condição, vou ver se eu acho aqui, da fusão. Aqui. Vamos lá. Por natureza, antes do renascimento do Espírito, o homem mortal fica sujeito às tendências inerentes para o mal. Mas tais imperfeições naturais de comportamento não são nem pecado, nem iniquidade. O homem mortal está apenas começando a sua longa ascensão até a perfeição do Pai no paraíso. Ser imperfeito ou parcial por limitação dos dons naturais não é pecaminoso. O homem está, de fato, sujeito ao mal, mas ele não é, em nenhum sentido, um filho do maligno, a menos que ele tenha consciente e deliberadamente escolhido os caminhos do pecado e da vida da iniquidade. Então é isso, para finalizar aqui essa parte desse texto aqui. Bom, não sei se tem mais alguém que quer comentar alguma coisa aqui. Diga lá, Egli. É uma reflexão, né? O que é o mal? Que nós trazemos o mal, né? Então, o que é o mal? O mal é o nosso egoísmo, a preguiça, o ódio, a vingança, o ressentimento, o fanatismo, tudo isso a gente, através da autoconsciência, com a ajuda do ajustador do pensamento, a gente vai procurando observar esse mal que nós temos e procurando transformar, liberar essa situação, né? Então, quando a gente é consciente dessas partes que estão aí dentro de nós, a gente
mantendo isso deliberadamente, né, sabendo que tem, né, e a gente mantém isso até como uma escolha, aí se torna, estou entendendo assim, né, se torna, por um lado, pecado, mas acho que quando eu decido manter, que aí já é a iniquidade, né? Então, é mais uma reflexão sobre o mal, né? Então, isso todos nós trazemos partes aí imperfeitas dos nossos instintos, né? Que vão precisando ter essa direção e essa sabedoria, né? Para poder ser conduzido de uma melhor forma. Sair do pecado, que é a repetição do erro, e não chegar na iniquidade. Então, eu queria dar esse à parte aí, porque esse texto faz refletir muito sobre isso também. É mesmo, muito legal. É por isso que a régua sobe, né? Porque enquanto você é ignorante, você pode errar. Mas quando você perde a ignorância, não dá para errar de novo, porque aí já não é mais erro, né? É isso aí. Muito obrigado, Egli. Diga lá, Sidney. Me parece que tem um texto que eu não lembro exatamente onde é, que diz que diz sobre o ganho ilícito, né? Você passou a perna em alguém, vamos assim dizer, num negócio, alguma coisa parecida com isso. Ao saber que você não devia ter feito isso, você tem que corrigir. Claro. Essa é a ideia. Então, você não está fora de... Se você corrigir, tudo bem. Se você não corrigir, você vai ter que explicar depois, né? Então... É só isso. Mas aí já não é tanto ignorância, né? A gente sabe que essa exploração não pode ser a vontade do Pai, né? Então, é uma coisa deliberada. Enfim, não sei. Só um palpite. Foi Egli. Opa, a Egli tinha levantado a mão, mas abaixou. Oi, Roberto. Olha, eu agradeço muito os comentários. O Franklin, que explicou como esse texto nos tira a culpa, esse discernimento da diferença entre pecado e erro. O comentário do André a respeito da irrealidade do pecador. E tudo isso me remeteu, eu coloquei aí no chat, é o documento 2, o tópico que fala do amor de Deus. Aí vai dizendo da irrealidade do mal. Eu coloquei aí no chat. Mas, mais ou menos, o revelador diz assim: Deus ama o pecador e odeia o pecado. O amor de Deus salva o pecador. A lei de Deus destrói o pecado. Aí ele diz: mas Deus é uma pessoa. E ele só lida com pessoas. E o pecado não é uma realidade pessoal. Por isso, Deus nem toma conhecimento dele. Aí ele vai dizendo: o indivíduo que se identifica completamente com o pecado deixa de ser uma realidade de personalidade. E, então, é uma espécie de um suicídio. Ele se identifica, o indivíduo, o ego, o eu individual dele, se identifica completamente com o pecado, que Deus nem toma conhecimento. Por isso, quando o ser se extingue, o que deixa de existir é aquela individualidade que se identificou com o pecado. A personalidade não deixa de existir. Ela volta para Deus pelo Supremo.
Então, esse discernimento que o pecado e a identificação completa com o pecado, que conscientemente vai contra a vontade do Deus eterno, traz bem a ideia de que é uma espécie de um suicídio. É um suicídio. É a semente da autoextinção no próprio mal, de negar a fonte da existência da pessoa. É um indivíduo, um ego isolado, que deixa de acreditar na pessoa que gerou a pessoa dele. É um suicídio. Quando Lúcifer disse a pessoa do Pai Universal não existe no manifesto dele, é o começo do suicídio, porque ele negou a fonte da pessoa que ele era. Entendeu? Então, esse livro é muito profundo, mas eu estou vendo que Deus é amor puro. Ele ama todas as pessoas, mas a pessoa livre, que vai deixando de ser pessoa e se identificando com um ego isolado, ela é como se ela fosse dizendo aos poucos: eu quero ser uma coisa, eu quero ser um pecado, eu não quero ser pessoa numa relação eterna com a pessoa infinita. É um suicídio. Deus não faz nada de mal. É assim. Olha, Henrique, essa sua citação de Jesus falando que Caim foi para a terra de Nod, isso é batata. Se o universo e a terra tivesse começado com Adão, como que Caim foi para a terra de Nod e contraiu núpcias com alguém? Então, é uma contradição visível, entendeu? E Jesus, no Evangelho Renovado, revelado no livro de Urântia, fala isso. A gente tem argumentos para falar com os religiosos, os cientistas, esse livro é completo. Muito bem lembrado, Roberto. Isso faz pensar na culpa que, às vezes, as doutrinas nos obrigam a carregar do pecado dos antepassados, né? Então, essa é a questão. A gente já nasce culpado ali, culpado e condenado. Mas tudo bem, o Franklin tem razão. Vamos lá. Alguém mais? Ô, Henrique, eu queria fazer uma pergunta para você. Quais dos seres, das personalidades criadas descendentes, são incapazes de pecar por natureza? São apenas os seres que vieram da Trindade, como os nossos dias? Todos os outros, existe o potencial do erro e do pecado? Não, todos os outros não. Eu acho que existe uma escala descendente, né? E o que a gente tem ouvido falar são aqueles seres do universo local que são criados pelo Micael e a ministra divina, que numa escala cada vez mais descendente tem esse risco, né? A gente não tem nenhuma citação dos reveladores a nível de superuniverso, de Avona ou do paraíso. As citações que acontecem estão sempre a níveis de Lanonandek, nem Voronandek não tem, nem Melquisedeque. Está ali de Lanonandek para baixo, né? Talvez Serafim, talvez Querubim, não sei. Mas é isso que ele fala. E eu não me lembro de ter visto em nenhum lugar essa possibilidade de um erro num nível mais elevado. Pelo contrário,
No caso, por exemplo, dos Micaéis, eles são muito enfáticos em dizer que nenhum deles jamais se desviou, né? Então, acho que é um nível que realmente não cabe, é um nível de perfeição muito elevado. Mas, enfim, esses seres do universo local, eles geralmente não têm o privilégio de chegar até a presença do Pai. No caso dos Lanamandecs, por exemplo. Então, pode ser que o ego e esse afastamento do Pai os leve a essa situação. Então, não sei. A gente vê no estou com um problema com meus fones aqui, vamos ver. A gente vê comentando, por exemplo, da pureza do ajustador do pensamento, que é uma fração de Deus, que a maioria, né, grande maioria esmagadora de todos os seres celestiais não conseguem vê-lo. Alguns conseguem perceber a sua presença, porque é um espírito tão elevado, desprovido de personalidade, é um ser pré-pessoal, então as pessoas não conseguem vê-lo. Mas depois que ele se fusiona, então ganha a personalidade, ou conquista a personalidade dada pelo Pai, aí se transforma num ser visível a todos. Por que eu estou falando disso? No caso de Lúcifer, ele dizia que nunca tinha visto o Pai, que essa história de ajustador era uma falácia. E ele só via os finalitores ali, e ele reconhecia os finalitores que estavam no mundo finalitor do nosso sistema local, como mortais que haviam dado uma voltinha e voltado ali, né? Então, eu acho que esse é um ponto que pode suscitar desconfiança nesses seres, não sei, mas